Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suelen, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tensões no solo, basicamente tensão efetiva, tensão total e pressão neutra ou poropressão. Bom, então, falando um pouquinho sobre a estática dos solos, antes de falar sobre a tensão, né, a estática dos solos, como o próprio nome diz, ela é o equilíbrio das forças que atuam no solo, e essas forças elas são provenientes das fundações, das edificações ou de outras cargas que estejam atuando acima do nível do terreno, né, acima do nível do solo, e que esteja aí fazendo compressões ou distribuindo cargas nesse solo. Bom, falando um pouquinho então das tensões no solo, né, de maneira bem simplificada, as tensões elas podem ser divididas em dois grupos: as tensões geostáticas e as tensões induzidas. As tensões geostáticas estão relacionadas com o peso próprio do solo e com a água também presente aí nos entremeios das partículas do solo. Já as tensões induzidas, elas se referem às tensões provocadas no solo por elementos externos, como tráfego, como fundações. Então, são elementos que não fazem parte do solo, né, e que estão induzindo cargas no solo. E a geostática já é uma questão mais do próprio solo, do peso do próprio solo e do peso da água presente no solo, ok? Então vamos falar um pouquinho mais sobre a tensão geostática e a tensão induzida. A tensão geostática, quanto mais profunda for o ponto de análise dessa tensão, maior ela vai ser, porque ela vai contabilizar todo o solo que está acima, né? O solo de sobrecarga. Então, quanto mais fundo você analisar, maior será a pressão geostática. A tensão induzida é ao contrário. Quanto mais profundo você analisar, menor será a tensão induzida. Por quê? Porque como a tensão induzida ela é provocada por um elemento externo, como tráfego, como fundação, essa carga, por exemplo, de uma fundação, ela tende a se dissipar quanto mais profundo for. Então, quanto mais fundo você analisar, menor será, porque a dissipação dela vai ocorrer de cima para baixo, né? Então, a tendência aqui lá a tendência é que quanto mais fundo você analisar, menor você vai encontrar essa tensão induzida. Bom, a tensão geostática, ela pode ser calculada, tensão geostática vertical, tá? Ela pode ser calculada por essa formulazinha que está aqui, que é a tensão vertical total num determinado ponto do solo, igual ao peso específico do solo vezes a profundidade dessa camada, ok? Se a camada for homogênea, ou seja, se não tiver nenhum tipo de solo no entremeio dessa camada. Agora, se tiver mais de um tipo de camada presente nesse solo antes de chegar nesse ponto de análise, né, camadas acima desse solo, aí você vai fazer um somatório, que é essa fórmula aqui, ó. É o somatório do peso específico da camada 1 vezes a altura da camada 1, mais o peso específico do solo da camada 2 vezes a espessura da camada 2 e assim por diante até chegar aí no ponto de análise. Ok? E claro, tem que considerar também o nível de água. Todos os solos que estiverem abaixo do nível da água, eles devem ser calculados o peso específico submerso desse solo, que é essa formulazinha aqui. Peso específico submerso igual ao peso específico saturado do solo menos o peso específico da água, ok? Então, falando um pouquinho agora da poropressão ou pressão neutra. Então, é comum, né, em alguns tipos de solo você encontrar a presença de água, ok? Então, essa água ela vai estar
presente nos vazios do solo, né? Esses vazios do solo são preenchidos com água. E essa água ela encontra-se em condição estática, né? Então, o cálculo da pressão suportada pela água, pelas partículas do solo, né? As partículas do solo, elas acabam fazendo uma pressão aí na água, então a pressão a ser suportada pela água é feito simplesmente considerando o peso da água e a altura da coluna da água. Então, tem que ver que altura que está o nível de água, e daí você vai fazer essa formulazinha aqui, tá? Que é a pressão neutra igual ao peso específico da água vezes a altura da camada de água ou a altura do nível da água, ok? Aí você vai encontrar a pressão neutra. Então, finalmente, falando sobre a tensão efetiva, tensão total e pressão neutra, ok? Tem que se considerar que o solo ele é muito heterogêneo, ou seja, ele é dividido em várias camadas. Dificilmente você vai conseguir trabalhar ali com um tipo só de solo numa profundidade muito grande, ok? Não é impossível, mas é difícil de acontecer, ok? O que acontece normalmente é a gente encontrar vários tipos de camada do solo, tá? Para se trabalhar. Então, assim, a tensão total, ela é dividida em duas partes. A primeira parte que é suportada pela água presente no entremeio das partículas do solo, que é a pressão neutra ou a poropressão, e o restante dessa tensão total é suportado pelas partes sólidas do solo, né, que são as partículas do solo. Em seu contato uma com a outra, elas suportam o restante dessa tensão total, que é chamada tensão vertical. Logo, a tensão total, ela é basicamente a tensão vertical mais a poropressão. Okay? Então, não tem muito segredo aqui. E para exemplificar isso que eu estou falando, nós vamos fazer um cálculo agora, né, da tensão total, tensão efetiva e a poropressão de um solo que tem ali duas camadas diferentes e um nível de água ali elevado. Então, agora eu vou trazer vocês para a tela do meu computador para que eu consiga mostrar para vocês como que faz o cálculo, ok? Vamos lá então. Bom, pessoal, estamos aqui então para fazer o dimensionamento da tensão total, efetiva e poropressão no ponto A, que está aqui, 3 metros. E a segunda camada tem 2 metros de espessura. Aqui nós temos o ponto A a 1,5 metro da camada 2, do solo 2 ali. E a 1,5 metro do solo 1 nós temos o nível da água, ou seja, metade da camada do solo 1 está submersa e o solo 2 está totalmente submerso também. Aí nós temos 3 pesos específicos. Peso específico do solo seco, 1, que é 18 kN por metro cúbico. Peso específico do solo saturado, né, do solo 1 saturado, que é 23 kN por metro cúbico. E o peso específico do solo 2 saturado, de 25 kN por metro cúbico, tá? Então, o que nós vamos fazer por primeiro? Nós vamos calcular o peso submerso, né? O peso específico do solo submerso, que vai ser da seguinte fórmula. Peso específico submerso é igual ao peso específico saturado menos o peso específico da água. Aqui eu não comentei, mas vamos utilizar o peso específico da água igual a 10 kN por metro cúbico, tá? Então, o peso específico do solo 1, né, vamos colocar assim, peso específico submerso 1, igual ao peso específico saturado, que é 23,
menos o peso específico da água, que é 10. Então, nós vamos ter um peso específico de solo submerso igual a 13 quilonewtons por metro cúbico. Ok? Agora, o peso específico submerso 2, que é do solo 2, aqui, vai ser igual ao peso específico saturado, que é 25, menos o peso específico da água, que é 10. Tá? Isso aqui vai ser igual a 15 quilonewtons por metro cúbico. Ok, achamos os dois pesos submersos. Agora, nós vamos para o dimensionamento. Então, nós temos ali a tensão vertical igual ao somatório, né? Vamos editar a fórmula aqui. Vou colocar assim. A tensão vertical igual ao somatório do peso específico seco do solo 1 vezes a altura 1 mais o peso específico submerso 1 vezes a altura 2 mais o peso específico submerso 2 vezes a altura 3. Bom, o que vai ser aqui, então? O peso específico seco do solo 1, o peso específico, deixa eu reduzir a imagem para eu conseguir mostrar para vocês. O peso específico seco do solo 1 é o 18 kN. Então, 18 kN. A altura é a espessura dele, tá? Então, se a camada toda tem 3 metros e 1,5 metro está com água, que é o submerso, então, o restante aqui de 1,5 metro é do solo seco. Então, a altura 1 aqui é 1,5. Peso específico submerso do solo 1, que é o peso específico desse solo que está abaixo do nível da água, que deu 13 kN. Então, aqui, 13 kN. E a altura de 1,5. Tá? 1,5. E o peso específico do solo, o peso específico submerso do solo 2, que é o 15. Tá? Vezes a altura do solo 2, mas não é toda a camada, não é os 2 metros. Lembre-se que ele pediu para calcular o ponto A. Então, o ponto A está a 1,5 metro. Então, nós vamos considerar 1,5 metro. Tá? 1,5. Então, nós temos aqui. Vou tirar o somatório aqui agora. Tá? Então, nós vamos fazer ali 18 vezes 1,5, que vai dar 27, mais 13 vezes 1,5, que vai dar 19,5, 19,5, e 15 vezes 1,5, que vai dar 22,5. Então, mais 22,5. Então, nós temos ali a tensão vertical igual a 22,5 mais 19,5 mais 27, que vai dar 69 quilonewtons por metro cúbico. Beleza, já encontramos então a
tensão vertical. A pressão neutra, ela é igual ao peso específico da água vezes a altura da água. Nesse caso aqui, nós temos, então, a pressão neutra igual a 1,5 m mais 1,5 m, tá? 1,5 m aqui do nível de água até o final da camada 1 e da camada 1 até o ponto A. Então, fechou 3 metros, tá? Então, ali o peso específico da água é 10, né? Nós calculamos aqui 10, né? E consideramos 10 aqui. Vezes os 3 metros, vai fechar, então, 30 quilonewtons por metro cúbico. Logo, então, nós temos a tensão total, igual a tensão vertical mais a pressão neutra. Então, a tensão total é igual aos 69 quilonewtons mais 30, que vai ser igual, então, ali, mais 30, igual a 99 quilonewtons por metro cúbico. E fechou por aqui. Então, pessoal, esse é o dimensionamento da tensão total efetiva e poropressão ou pressão neutra, ok? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.